Tendo feito essa introdução, eu vou rapidamente aqui gravar e vamos entrar no tema de hoje. Isso foi só uma introdução para a gente estar cientes do que Deus quer fazer e do que Ele está nos revestindo. Ele está nos revestindo do novo homem. Está dando um reset na nossa mente. O espírito da nossa mente está sendo renovado. E se essa renovação se mantém no tempo, com uma certa constância, eu vou ser transformado, porque diz: transformai-vos por meio da renovação constante do vosso entendimento. E se essa renovação se mantém sustentada no tempo, eu experimento transformação. E aí que está, somos transformados não de mentoria em mentoria, não de congresso em congresso, não de livro em livro, somos transformados de glória em glória, de experiência em experiência, de ambiente interno em ambiente interno de revelação, quando vemos como por um espelho a glória de Deus, que é o rosto de Cristo que está revelado aos nossos corações. Essa experiência vai trazendo uma transformação. Renovação, sustentada no tempo, traz transformação, e a transformação sustentada no tempo me conforma à imagem de Cristo. E isso faz possível que Cristo seja formado dentro de mim e eu possa dar uma imagem mais nítida do seu caráter, do seu poder, da sua vontade, da sua mente. Nós temos a mente de Cristo. Gente, nossa mente está sendo substituída o tempo todo pela mente de Cristo. Por isso que o espiritual consegue discernir todas essas coisas, mas ele não é julgado de ninguém. Porque ele vai apalpando, ele vai vendo, vai sentindo no seu espírito, coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido ao coração do homem, que ainda fica na alma. Ele se mexe na dimensão do espírito, ele se move na dimensão do espírito. E ele vai discernindo todas essas coisas, os ambientes, os ensinamentos. Isso testifica, isso não testifica. Isso é para mim nesse tempo, isso não é para mim nesse tempo. Mas esse homem se torna mais espiritual ainda quando ele leva o jugo de Cristo e a carga corporativa que Deus dá para ele. E ele para de tentar avançar individualmente e ele leva outros consigo nesse ritmo, num alinhamento, que é o que Paulo escreve, até que todos juntos alcancemos aquela maturidade, aquela estatura, aquela unidade da fé, aquele estágio do varão perfeito, do varão maduro, que é o filho varão de Apocalipse 12, que é arrebatado para Deus e para o seu trono. Não vamos entrar nesse tema hoje, mas Deus está buscando não só um remanescente, Ele gostaria que fosse toda a igreja que estivesse disposta a ser conformado a Cristo e não a esse mundo. Mas a conformação é o resultado de um processo de transformação sustentado por um processo de renovação diária do nosso entendimento. Então, estamos prontos para que nosso entendimento hoje seja renovado? Amém? Dá um joinha aí se você tá vivo aí. Vamos e vamos que vamos, gente. Hoje tá osso. Bom, sacerdócio real dos crentes. Eu vou tentar, não sei se vamos conseguir desenvolver tudo hoje, mas pelo menos umas noções básicas, né? Porque tem textos na Bíblia, como Apocalipse 1:6, que diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele a glória e o poder para tudo sempre. Amém. Temos 1 de Pedro 2:9, que diz que nós somos uma geração eleita, está falando da igreja. Somos um sacerdócio real, uma nação santa. Olha só que a igreja é a nação celestial de Deus e Israel é a nação terrena de Deus. Nesse pacto, Deus está entronizando seu filho na nação celestial que ele tem. Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu, foi entronizado nos céus. Cristo está sendo entronizado na igreja, nessa era,
À medida que você se permite ser transformado e ser governado pelo Espírito Santo e manifestar domínio próprio, poder e amor, isso aí é o governo de Cristo na tua vida. E como você faz parte da igreja, é o governo de Cristo na igreja. Cristo está sendo entronizado na igreja. Para que quando essa igreja gloriosa for levantada para passar pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, essa igreja possa descer juntamente com Cristo e esse Cristo agora seja entronizado nas nações da terra. Mateus 25. Então, Cristo está sendo entronizado na igreja, foi entronizado no céu e será entronizado nas nações na era vindoura que dura 10 anos. E para essa era que o Senhor está preparando aqui, ó, para nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5:10. Então, se você pode escrever aí, eu sempre me lembro isso a mim mesmo. Eu estou sendo treinado. Essa leve e momentânea tribulação dessa era vai produzir um maior e mais excelente peso de glória na era vindoura. Cristo está sendo formado dentro de mim e esse é o progresso da igreja nessa era. A igreja não necessariamente cresce, escuta isso com muito respeito. A igreja não necessariamente cresce quando eu convido um amigo à minha congregação, à minha comunidade, ao meu núcleo congregacional. Ou juntamos 10 pessoas, semana que vem 20, 30, 40, a igreja está crescendo. Não necessariamente. Porque pode ter dessas 30 pessoas, só 5 que nasceram de novo, se converteram de verdade, estão cheios do Espírito Santo. Não estou falando que os outros 25 que sobram, dos 30, têm que ser rejeitados. Não. Mas só é igreja aquele que foi inserido no Filho e vive essa vida orgânica. E temos comunhão no Filho porque portamos o mesmo Espírito. Caso contrário, a gente aqui estaria inventando uma filosofia e vocês e eu estaríamos perdendo o nosso tempo falando de algo que não existe. Mas tem um Espírito que nos move, que arquitetou toda essa reunião, ou aquele que está assistindo esse vídeo agora no YouTube, é o Espírito. E esse Espírito nos une num só Pai, um mesmo batismo, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, né? E um só Pai, eu já disse, que é sobre todos, através de todos e em todos. Isso aí é a realidade da igreja. E a igreja não somente cresce quando eu convido uma pessoa para a minha comunidade, a igreja cresce quando Cristo cresce dentro de mim. Esse é o crescimento essencialmente qualitativo, de qualidade, de crescer para baixo, de jogar raízes, de sermos enraizados e alicerçados, cimentados no amor de Cristo, como diz Efésios, enraizados como uma árvore e cimentados ou alicerçados como um edifício, certo? Mas esse é o tipo de crescimento que Deus está buscando. E esse é o tipo de crescimento que se põe em evidência numa pandemia da vida, como a gente está vivendo hoje, entendeu? O amor de muitos se esfriará, mas não o amor de todos. Não todos, certo? Como diz a música do Ale Vilas Boas. O amor de muitos se esfriará, mas não todos. Então, nós vamos fazer parte daqueles que buscam um avanço espiritual coletivo e não perdemos o nosso primeiro amor. A gente já viu isso a vez passada, sábado passado, com fervorosos no espírito. Então, aqui temos, para entender o sacerdócio real dos crentes, temos que voltar sempre para Cristo. A nossa centralidade, a nossa origem e o nosso destino é Cristo. Ele é alfa e ômega, primeiro e último, autor e consumador, né? A glória primeira e a glória postrera, é tudo Ele. Tem tudo a ver com Ele. Então vamos ver em Cristo de que se trata o sacerdócio no novo pacto. Porque no antigo pacto nós sabemos o que é um sacerdote. Sacerdote que ministrava um sacrifício era uma pessoa separada para Deus, com um ofício sacerdotal. Deus sempre buscou ter uma
um sacerdócio. Primeiro tentou com Adão, não deu certo. Tentou com Noé e a humanidade com o pacto noético, que é o pacto que Deus tem com as nações. As nações estão debaixo do pacto noético. É o pacto do arco-íris. É o pacto do dilúvio. Esse é o pacto dos gentios. Os gentios estão no pacto noético. Depois Deus tentou com Israel, com uma nação. Aí entrou o pacto mosaico com Moisés. Israel está tentando viver debaixo da lei. O pacto tem três tipos, três gêneros, digamos. Tem nações, Israel e igreja. Cada um deles tem um pacto, certo? Então, a igreja está debaixo do pacto da graça, o novo pacto, feito no sangue e na carne do Cordeiro. Então, essa nova aliança tem outra constituição, outros requisitos, outras bases e condições, certo? Então, nós estamos tentando entender o que é o sacerdócio dentro dessa nova aliança. Porque o que a gente está? Gentios, judeus ou igreja? Nós estamos no novo homem. O novo homem é a igreja. Deus derrubou o muro que separava judeus e gentios e fez dos dois um novo homem coletivo, que é a igreja, é Cristo. E nós, sendo judeus de sangue ou gentios, nações de sangue, hoje fomos regenerados e recebemos a natureza de Deus, o DNA de Deus, a natureza divina. Porém, assim que se diz, então fazemos parte da igreja, certo? E essa igreja é um conjunto de sacerdotes. Então Deus buscou isso com Noé, buscou isso com Adão. Depois reduziu para uma só nação, Israel. Ele tentou com as nações. E as nações viraram as costas para Deus. Em Gênesis 11, construíram a Torre de Babel, queriam se fazer um nome. Deus disse, se multipliquem, se espalhem. Eles fizeram tudo o oposto, se globalizaram e se reuniram para conspirar e construir uma sorte de nova ordem mundial do antigo pacto. E o anticristo aí é Nimrod. Nimrod é figura do anticristo. Mas Deus tentou e não deu. Então aí vem uma aliança com Abraão, de Abraão sai Isaac, de Isaac sai Esaú e Israel, que é Jacó, posteriormente Israel, e de Israel saem as 12 tribos, patriarcas. E esse era o sacerdócio que Deus queria. O primogênito dele, a Bíblia diz que era Israel. E de ser um pacto com as nações, passou a ser buscar um sacerdócio com uma nação. E dentro dessa nação, deu tão errado que ele teve que escolher uma só tribo das 12, né? Quantos lembram? A tribo de Levi, certo? Levi, Arão e Melquisedeque, os três sacerdócios, sendo Melquisedeque eterno, de antes. E esse é o sacerdócio que a gente vai penetrar hoje para entender as coisas desde a centralidade de Cristo. Tendo fracassado, então, não por conta de Deus, senão por causa do homem, o negócio com a tribo de Levi, chega a um mais excelente pacto feito no sangue do homem Deus, que é Cristo, 100% homem, 100% Deus. E ele inclui dentro dele, de novo, a humanidade inteira. Porque o seu sangue se derrama para o perdão de todos. Na moral, a ideia de Deus é que ninguém pereça, que todos venham ao conhecimento de Deus por meio de Cristo, mas a salvação você não ganha nem perde, você aceita ou rejeita. E tem pessoas que rejeitam a vida eterna, né? A salvação no Espírito. E eles não podem entrar dentro do sacerdócio segundo a ordem do novo pacto, que é feito em Cristo. E esse sacerdócio tem algumas diferenças. O sacrifício não é mais um sacrifício morto, agora é um sacrifício vivo, santo e agradável. Quem ministra o sacrifício é o mesmo que é o sacrifício em si, que é Cristo. Ele é o Cordeiro, mas também o grande sumo sacerdote que ministra esse sacrifício. E vamos levar isso na prática. Vamos levar isso na prática, não para ter teoria, senão para você entender qual é o teu sacerdócio aqui na Terra.
E isso não tem a ver com homem, sacerdote do lar, mulher, sacerdote dos filhos. Não, não. Isso é o sacerdócio universal dos crentes, que é ainda maior do que os ministérios que servem para edificar a igreja. E eu vou provar isso para você pela Bíblia. Na era vindoura não vai ter mais profetas, nem pastores, nem evangelistas. Vai ter um reino de sacerdotes que foram treinados nessa era, no serviço sacerdotal, para entrar com coroas na era vindoura a reinar juntamente com Cristo, né? Na era do reino dos céus, na terra, o milênio. Então, Hebreus 7,17 diz assim, vamos no centro da nossa conversa, que é Cristo. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está o sacerdócio eterno, que começa numa só pessoa, que nunca sacrificou um cabrinho, uma pomba, um cordeirinho, nenhum tipo de sacrifício mosaico ele fez no sentido de ministrar como sacerdote, né? Até porque não era, ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Mas Deus constitui ele como um sumo sacerdote eterno, segundo uma ordem que é anterior e superior à ordem de Levi, né? E a ordem de Arão, Levi e Melquisedeque. Aí temos, ora, um capítulo para frente, Hebreus 8, temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus. Olha só, ele tem um ministério celestial. Cristo cumpriu seu ministério terrenal no corpo de Jesus de Nazaré, 3 anos. Alguns dizem que foi 1 ano e meio, outros dizem que foi 3 anos. Não vamos entrar em detalhes, mas ele cumpriu um ministério terrenal no corpo de um só homem, Jesus Cristo. E agora ele está nos céus com um reino de sacerdotes, cumprindo um ministério celestial como a cabeça de um corpo multi-orgânico e que é um coletivo que tem muitas pessoas, desde a destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Tudo que Moisés construiu, ele foi fiel em dar uma figura e uma sombra e em apontar para algo, certo? Então, o nosso foco não tem que estar na figura, tem que estar no que é figurado. O nosso foco não tem que estar no símbolo, tem que estar naquilo que é simbolizado. E o que é simbolizado e figurado sempre é o Filho de Deus, Cristo. Aí que está, então, o senso de cristocentricidade. Vamos avançando um pouquinho mais. O qual, Hebreus 8, do 1 ao 2, Cristo, deixa eu ver só uma coisa, está errado, aqui não é do 1 ao 2, é o próximo versículo, viu que eu errei aqui a citação, eu coloquei 8, 1, 2, mas aqui é o 3 e o 4. O qual Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, celoso de boas obras. Ou seja, que esse povo seu é um sacerdócio que ele purificou para si mesmo e ele quer obrar por meio desse sacerdócio que ele tem. Então vamos para lá. O que seria um sacerdote no novo pacto? Já sabemos que é um sacerdote no velho pacto, uma pessoa dedicada ao serviço para Deus, que ministra um sacrifício, que cumpre certos requisitos de santificação, até de perfeição física no corpo. Mas isso está apontando, isso ainda é figura. A gente tem que ver o que é figurado, que é o corpo de Cristo, né? E o que é um sacerdote, então, no novo pacto? É uma pessoa que tem 2 características. Número 1, ela ministra a Cristo na intimidade. E número 2, ela ministra a porção do Cristo que carrega para outras pessoas. Eu vou simplificar aqui um pouco. O nosso sacerdócio consiste em 2 coisas. Número 1, intimidade com Deus. Número 2, manifestar aquele Deus com o qual eu tenho intimidade. Uma funciona a portas fechadas, no Santo dos Santos, e a outra funciona no átrio, a portas abertas, publicamente.
Então, vamos ver que desde o começo, até com Adão, o desenho de Deus era intimidade e governo. Intimidade no Éden e governo sobre a criação. É o mesmo, eu quero levar vocês por uma linha que vai levar a simplificar isso tudo. Porque aqui a gente não quer saber quantas pedras tinha o peitoral, o negócio que estava no peito do sacerdote e tal, e dado histórico e coisa que não adianta porque é figura. Nós temos que ver o que está sendo figurado. E aqui eu falei que é uma pessoa que ministra Cristo na intimidade, com a sua vida de adoração, de devoção, rendido como um sacrifício vivo, santo e agradável, crescendo no secreto, para depois ministrar a porção de Cristo que lhe foi dada e desenvolvida para outras pessoas em público. E isso vai muito mais do que pregar num palco com um microfone ou ter um ministério dos cinco. Até porque vocês vão descobrir hoje que os ministérios são o meio para ativar o sacerdócio de cada crente. Sacerdócio rende muito mais que ministério. Sacerdócio é o tempo todo. Você já viu como que está deturpada essa ideia na sociedade de hoje? Você vai pela rua, sente uma palavra de Deus para alguém, pede para orar por esse alguém, e aquele alguém te fala: Nossa, como é que Deus te falou isso sobre mim? Como é que você está orando por mim? Nossa, Deus me curou, sei lá. Você deve ser pastor, você deve ser evangelista, você deve ser alguma coisa. E quantos respondem: Gente, eu sou só um sacerdote. Eu estou ministrando o Cristo que eu tenho. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você não se constitui um evangelista pelo fato de expressar Deus a outras pessoas. Ah, eu tenho uma venha evangelística, eu sou evangelista, por isso. Você só está botando para fora o produto e a substância que você tem dentro. E esse é o sacerdócio real dos crentes. Os ministérios, que são 5, servem para ativar o corpo de Cristo na obra do ministério, que é o ministério da reconciliação, que é o âmbito no qual se desenvolve o sacerdócio real dos crentes. Eu estou me adiantando aqui um pouquinho, mas vamos ir para frente. Ministrar a Deus na intimidade, ministrar a Deus para as pessoas. Isso tem tudo a ver com nossa Constituição. A Constituição do Novo Pacto está no Sermão do Monte e está nesse versículo. O coração está aqui, ó, o âmago. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ó, aí que está a alma renovada, e de todo o teu pensamento. Outras traduções dizem entendimento, certo? Aí tem o primeiro ponto, amarás o Senhor teu Deus, tá? Intimidade com Deus, número 1. Número 2, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem o passo número 2, da intimidade para a manifestação dessa vida que me governa, que é uma vida eterna, é a vida de Cristo em mim. Então, amar Deus e amar as pessoas é cumprir com o sacerdócio real que todo crente tem que ter. E no fato de eu ir cumprindo esse sacerdócio, eu estou sendo treinado para a era vindoura. Eu vou experimentando os poderes da era vindoura, como diz a palavra em Hebreus 6. Eu vou provando a boa palavra de Deus, o Espírito do Senhor, os poderes da era vindoura. Hebreus 6 está num contexto que diz como vocês podem ter provado tudo isso e ter voltado para trás. Mas aqui eu quero introduzir isso num sentido de que a gente está sendo treinado. Sermos fiéis no pouco não tem a ver com limpar o banheiro e varrer o local de reunião da igreja e depois eu chegarei no púlpito algum dia. Não, ser fiel no pouco significa entender o meu sacerdócio real e aproveitar cada situação que eu tenho, porque os dias são maus, aproveitando bem o tempo, remindo o tempo, para eu estar fervoroso do espírito e com um corpo consagrado ao Senhor e uma alma renovada, expressando aquela vida que eu tenho. E eu estou sendo fiel no pouco nessa era. Cada vez que eu tenho ousadia para
para cumprir o meu sacerdócio. E o sacerdócio não está voltado somente a orar pelos doentes, a profetizar e expulsar demônios. Tá certo, isso é uma parte. Mas se eu também cumpro com o meu sacerdócio real como crente, quando eu expresso Deus e o seu reino, até de maneira implícita, vamos dizer assim. Explicitamente, eu expresso com dons, milagres, curas, profecia, palavras de conhecimento. Pum! Manifestação explícita. Aqui, é isso. Sobrenatural. Mas se eu também tenho uma manifestação implícita, que está atrelado ao fruto do Espírito, ao desenvolvimento do caráter de Deus e da maturidade de Cristo em mim, a integridade que eu tenho na minha faculdade, no meu trabalho, estou fazendo riquezas de maneira injusta, ou eu trabalho por propósito, por processo, para que Cristo seja formado em mim, entendeu? A maneira implícita de manifestar o meu sacerdócio real é tendo excelência no que eu faço, tendo integridade, beleza, criatividade, inteligência espiritual posta na prática. E é isso que eu estou profetizando sobre a tua vida, Mateus. Isso é o que vem na tua vida. Você está aqui ouvindo essa palavra para entender que o teu sacerdócio real está ali, ainda no exame que você está fazendo na faculdade, ainda no preparo que você está tendo para ir fazer aquela prova. Na tua prova, cara, vai ter impartation do espírito que você carrega. Tá entendendo? Que nem Daniel, que ele era 10 vezes mais sábio na Babilônia, porque ele tinha um espírito distinto, diferente de sair a Bíblia. É isso mesmo. É isso mesmo. É o Cristo que vai fazer a diferença dentro de você. Esse é o sacerdócio real dos crentes. Não tudo está encaixado numa caixinha de pastor, mestre, apóstolo, profeta ou evangelista. Eu posso ser um bom médico, como você vai ser, Mateus. E eu estou falando isso porque não é nada novo. É uma coisa que Deus já me mostrou, lembra? Que a gente conversou. Mas você vai ser um ótimo médico e vai cumprir o teu sacerdócio na assignação pontual que Deus te deu. E a tua vocação volta para o corpo de Cristo, para ser igreja. Você vai ser sal e luz no lugar onde você está. Então, isso é o sacerdócio real também. Ser sal da terra e luz do mundo. Quais são os constituintes desse sacerdócio no novo pacto? Número 1, intimidade. Número 2, governo. Número 1, conectado com a fonte, ministrar a Deus por meio de Cristo. Sua manifestação é um secreto. Número 2, governo, ministrar a Deus para as pessoas, para o meu meio ambiente, para meu ecossistema, para a minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Também para a igreja, se eu tiver um ministério. Porque os ministérios não são somente por anelo, são por constituição também. E ele constituiu apóstolos, profetas, mestres. Tem pessoa que está tentando ser pastor quando ele é profeta. Ou está tentando ser profeta quando ele foi criado para exercer o sacerdócio em outra esfera. Está entendendo? Isso é interessante, porque quem anseia o bispado, uma boa causa anseia. Mas não tudo é por anseio. Tem coisas que Paulo vai escrever. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus. Pedro vai escrever presbítero da casa do Senhor, mas também apóstolo por constituição. Então, deixando isso, eu quero fazer a ponte entre o sacerdócio real, que é o fim e o objetivo de tudo, e os ministérios como uma ferramenta para despertar isso em outros. Despertar esse sacerdócio real, preparar eles para a obra do ministério, que é o ministério da reconciliação. Então aqui eu peguei alguns exemplos de atos, intimidade, no livro de Atos e Governo, você vai ver, né? Aqui Paulo orando com o Senhor, tendo uma revelação no aspecto dispensacional, econômico. O próprio Senhor vai aparecer para ele na intimidade. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aí ele diz o seguinte:
gente, eu vou para Roma. Uma cobra ia picar nele, ia pegar o braço dele lá no naufrágio. Mas essa palavra de ir para Roma sustentou ele ali, né? Olha o que nasce da intimidade. Mas ele, de novo, Estevão, agora, o primeiro mártir da igreja. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, aqui tem intimidade, viu a glória de Deus e Jesus. Eu estou pegando paradas assim muito sinistras para que vocês vejam que você pode ver o rosto de Cristo no teu espírito. Paulo viu no anterior e aqui Estevão vai ver a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, o Cristo objetivo, aquele que morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitado, mas também foi ascendido e estava ali à destra do Pai. Só que esse Cristo também foi infundido ao nosso interior por meio do Espírito Santo, que Estevão estava cheio para poder ter uma revelação de Cristo. Em pé, à direita de Deus, aqui tem uma manifestação de governo. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí o cara está manifestando o governo de Deus. Está no pleno exercício do seu sacerdócio real. Ele não veio como o apóstolo X, não veio com um monte de guarda-costas falando: abra um caminho que está chegando o apóstolo não sei o quê, com uma garrafinha de água aí, com um paninho, um troço de uma parafernália de espetáculo que nada a ver. Ele chegou humilde, como um sacerdote do Rei dos Reis, para exportar para fora uma vida eterna que ele carregava dentro. E ele pôde dar do que ele tinha, porque ele entendeu o que ele tinha. Se nós não entendemos o Cristo que portamos, vamos se sentir indignos, ou eu não estou falando nem de se sentir pouco ousados, eu estou falando de se sentir longe de Deus, cara. Tem um monte de pessoas que estão morrendo ao nosso redor, e tem dias que eu escutei de pessoas que falam: Não, eu estou longe de Deus, eu não vou pregar para Ele. Meu Deus, mano, Deus está dentro de você, Ele não vai embora nunca. E depois disso a gente conversa outro dia, mas se a nossa convicção está baseada na habitação de Cristo em nós, nós vamos ser inabaláveis, porque tudo que Ele é vai se manifestar em nós. E esse é o mistério que os apóstolos tinham aprendido quando Paulo disse, levando por todos os lados no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. O que te faz desenvolver uma mentalidade de sacrifício vivo, santo e agradável é entender a vida que você porta. Você é a caixa e Cristo é a pizza. Você transporta a pizza na caixa e aonde quer que você vá, você se abre e o Rei da Glória se mostra. Então, aqui tem também, do que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o milagre naquele que estava aleijado, ali jogado no chão, na porta. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e soltando ele, pôs-se em pé e andou. Ali tem um milagre de cura no exercício do sacerdócio real. Vamos lá, aqui tem um exemplo de intimidade e governo. E tendo eles orado, intimidade, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está vendo? Intimidade, ponto número 1 do nosso sacerdócio real no novo pacto. Intimidade com Deus, está aí em laranja, tendo orado. E ponto número 2, governo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ministrar Deus verticalmente, ministrar Deus aos homens, horizontalmente. Amar Deus, amar as pessoas. Eu estou tentando colocar isso da forma mais simples possível, porque não é uma coisa muito complicada. Só que, às vezes, a gente, por querer ir atrás, querer correr atrás
dos ministérios, a gente não entende que os ministérios são a ferramenta para o objetivo e o fim real, que é ativar o sacerdócio real de todos os crentes, o qual consiste em intimidade com Deus e governo. Estamos para lá? Então, o chamado ao sacerdócio no novo pacto. Estou indo muito rápido, gente. Vocês estão aí? Tá de boa? Obrigado, obrigado. Bem-vindo, Matheus Lanzini, que se conectou aí. Temos gente do Rio de Janeiro. O carioca, Everton. Everton, você lembra do Matheus? Lembra do Matheus, né? Mais ou menos. Vamos lá. Bem-vindo, Matheus. Um prazer ter você conosco, mano. Honro tua vida e reconheço o precioso de Deus que você carrega. Obrigado por estar aqui conosco. O chamado ao sacerdócio no novo pacto. Aqui eu já estou colocando a luta. Sacerdócio real versus ministérios. Eu coloquei aqui, os ministérios não são o fim, não são o objetivo final, senão que são o meio para que todos os crentes sejam ativados no seu sacerdócio real. E isso aqui pode parecer uma frase muito bonita, mas o desdobramento dessa frase, levada na prática, só vai ser vista na era vindoura, depois da gente ter passado pelo tribunal de Cristo e Deus galardoar a igreja, ou o pedacinho da igreja que vai ser galardoado, vai receber galardão completo e não parcial, porque tem 5 virgens que entram e 5 que não, e tem 2 servos que multiplicam talentos e um servo que não. Então, não é brincadeira. Não estou falando de perder a vida eterna, não. Estou falando de recompensas na era vindoura. E essas recompensas estão atreladas ao sacerdócio real dos crentes. Por isso é necessário que a gente entenda isso. Efésios 4, 11 ao 12. E ele designou, ou ele constituiu, dizem em espanhol, alguns para, número 1, apóstolos. Estamos falando de ministérios. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores. Número 5, mestre. Geralmente o pastor e o mestre tá junto. Aí o espírito de conselho e de poder dos 7 espíritos que estão em Isaías 11 e também nos 7 castiçais de ouro. Mas isso é outro tema. Então, tem 5 ministérios basicamente, porque pastor não é pregador de domingo, tá? Pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. Não é um cara que prega todo domingo, pede uma oferta e tem um terno bonitinho, tá ligado? Pastor é aquele que transpira a camiseta, aquele por meio do qual Cristo se manifesta como o bom pastor. Pastor, tem um amigo da Argentina que falou para mim assim, ele é pastor, né? E é filho de pastor. Ele fala uma frase que ficou até hoje em mim. Pastor não se faz, pastor se nasce. E é interessante. Mas aqui tem os 5 ministérios que eu sublinhei com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, não dos ministérios. Não é que os 5 ministérios levantam mais ministérios para dentro. Eles estão preparando os santos para a obra do ministério e nisso tudo o corpo de Cristo é edificado. Já aprendimos o que era o crescimento da igreja. É o crescimento de Cristo em mim. Não é um crescimento essencialmente numérico, mas é um crescimento qualitativo. Esse corpo vai se edificando quando Cristo se forma em nós. Cristo se expande dentro de nós e a igreja ganha uma expressão mais nítida na cidade. E qual é esse ministério? Bom, vamos lá. Preparar os santos refere-se ao suprimento da vida de Cristo que portamos e deve ser ministrado ao corpo na forma graciosa do ministério quíntuplo que Cristo opera através de nós. Se você tem um dos 5 ministérios, faça ele. Se você não exercer ele, você vai levar uma vergonha no tribunal de Cristo. Mas se você não foi constituído com algum desses ministérios, não tente dar mais valor a isso do que ao seu sacerdócio real. Porque ainda uma pessoa como eu, que tem ministérios por constituição,
Eu me preocupo mais por cumprir o meu sacerdócio real, por expressar Deus na minha casa, para minha esposa, na cidade, no meu trabalho, por crescer na intimidade. E isso que eu estou fazendo agora, embora eu esteja fluindo numa graça ministerial, não foge do sacerdócio real. Está tudo incluído dentro do sacerdócio real. Então, a obra do ministério, que eu sublinhei com laranja, ó, preparar os santos para a obra do ministério, a obra do ministério refere-se ao ministério da reconciliação. Para isso temos que ver 2 de Coríntios 5, do 18 até o 20. Eu já estou terminando, desculpa a hora aí, passei um pouquinho. E tudo isso provém de Deus. Vamos ver o que diz 2 de Coríntios 5, está falando do ministério da reconciliação. Esse é o ministério que todo filho de Deus tem. O testemunho mais forte de que você foi salvo e tem vida eterna é que você quer salvar outras pessoas, trazer outros para uma vida de união real com Deus, na casa de Deus, em Cristo. O testemunho mais forte de que você foi justificado no teu espírito é que você se tornou a justiça de Deus na terra e está trazendo outros para o Senhor. Se você não tem fogo para compartilhar com outros a vida eterna que você carrega, vai conferindo aí se você tem ou não a vida eterna. Não é para assustar ninguém, mas é para despertar aquele fervor no nosso espírito que a gente falou sábado passado. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí, nesse campo, se desenvolve o sacerdócio real dos crentes. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. O que é a reconciliação? É a união de duas naturezas totalmente opostas com um fim específico. O criador do brownie, quantos conhecem o brownie? Brownie é um bolo de chocolate com sorvete. O bolo de chocolate é quente, o sorvete é frio. Você tem duas naturezas opostas, calor e frio, mas elas estão reconciliadas com um fim específico, que é servir uma sobremesa para alguém. Então, aqui, Deus, em Cristo, reconciliou natureza humana e natureza divina em um homem, que é Jesus Cristo, para que todos os homens, a partir dele, sejamos incluídos em Deus. Então, quando o Verbo se fez carne, Deus conseguiu colocar Deus no homem, Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo passou pela cruz e morreu, ele conseguiu colocar todos os homens em Cristo. Esse é o Cristo todo inclusivo, que ele vai ser impartido desde Pentecostes como o Espírito Santo que nos coloca dentro do corpo de Cristo, nos insere dentro da realidade de Deus. E aí então faz sentido o ministério da reconciliação, não lhes imputando seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Esse é o Cristo que queima dentro de Pedro, quando ele diz: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aqui a palavra da reconciliação. Levanta-te e anda. Pum! Milagre. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha só, meu Deus. Paulo viu a igreja numa posição tão elevada que ele falou assim: nossa, Cristo está cumprindo seu ministério celestial como cabeça e para isso ele tem um corpo que são embaixadores. Eles estão nas regiões celestiais com Cristo, mas eles estão enviados aqui na terra. Por isso que o céu é o trono do Senhor, mas a terra é o estrado dos seus pés. Como se Deus rogasse por nós. Rogamos vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que forte, mano, a imagem de um Deus que roga. Um Deus que está pedindo, está rogando para um mundo cheio de pessoas inimigas de Deus, que fazem parte de um coletivo que se chama Velho Homem, de nome Adão. Deus está rogando por meio de nós para que eles sejam trasladados
de Adão para Cristo, que é o coletivo remido, que se chama Novo Homem ou Igreja. Nós somos o rogo de Deus na terra. Existe essa palavra, rogo, de rogar, de pedir? A prece de Deus na terra será como que Deus, o diálogo de Deus com os homens é por meio de Cristo e o Cristo é coletivo, é a igreja. Você que tem a palavra da reconciliação dentro, só que essa palavra vai ser ativada na intimidade. Por isso o primeiro passo é a intimidade e o segundo é o governo. O chamado ao sacerdócio real no novo pacto é para todos os crentes e é universal. Não é que sacerdote da casa é o homem e a mulher só lava o prato. Não. Sacerdócio está falando de que é assexual, que não tem sexo. Em Cristo não tem nem homem, nem mulher, nem escriba, nem bruto, nem judeu, nem gentil. Não tem essas separações que o homem faz. Em Cristo tem uma nova natureza onde ele é tudo em todos. E nesse tudo está o sacerdócio real. Então, uma mulher tem a mesma, digamos assim, obrigação de compartilhar Cristo que eu tenho. Não estou falando no governo da igreja, porque aí já é diferente. O governo da igreja é outra coisa. Eu estou falando que a minha esposa, que tem o mesmo espírito que eu tenho, ela tem a mesma obrigação de possuída por essa palavra da reconciliação, aproximar outras pessoas de Deus, compartilhando de dentro para fora. Então, comigo aí, já tá terminando. Um pouquinho mais de paciência. Esse sacerdócio é universal e nem na era vindoura, que é o milênio, nem na Nova Jerusalém Celestial, que é a eternidade futura, haverá mais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não haverá mais. Você só vai ver esses títulos no desenho de Deus, que é a igreja, na sua função aqui na terra, no ministério celestial de Cristo. Fora disso, na era vindoura, a igreja que alcança uma expressão mais nítida, junto aos heróis da fé, ao acampamento de Cristo em Jerusalém, depois vamos falar sobre esse tema, a igreja vai se desdobrando para chegar a atingir a medida da Nova Jerusalém, como noiva, né? A noiva do Cordeiro casa com ele nas bodas do Cordeiro. E o dia do casamento dura 1000 anos. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse um dia de casamento é o dia do Senhor. É o milênio onde Cristo vai restaurar todas as coisas na terra, junto com a sua igreja, e Cristo vai cumprir a promessa de um reino terrenal para Israel. E vai ter terminado o tempo dos gentios, que começa em Nabucodonosor e vai até o anticristo. O anticristo é o último governante gentil que vai governar as nações. Cumprido o tempo dos gentios, Romanos 11 diz que desde Sião enviará Deus o seu Salvador para um Israel que vai estar clamando, uma Jerusalém sitiada, e Cristo vai descer com a sua igreja previamente levada para ele e tomada em casamento, vai descer com a sua igreja para arrebentar o anticristo com o espírito da sua boca, destruir os destruidores da terra, fazer cair o sétimo cálice, a queda da Babilônia. Tem um monte de eventos aí na escatologia bíblica do fim dos tempos, mas esse acaba sendo o primeiro dia do milênio. É o dia em que a esposa se tornou esposa, mas ainda todo mundo chama ela de noiva. No meu casamento, o que a gente falava? Foto com a noiva, mas ela já era esposa. O pacto já estava selado no altar. Mas ela era minha esposa, mas estou falando, foto com a noiva, o noivo e a noiva. Esse é o dia do casamento, dura 1000 anos. Esse casamento, então, as coisas todas vão ser restauradas na terra. E essa noiva vai atingir uma estatura de esposa na Nova Jerusalém Celestial, que é física e também espiritual, que tem uma medida perfeita de altura, de comprimento, de largura, né? Essa é a conformação a Cristo perfeita, levada até o ponto máximo. E isso vai ter um trato de Deus com nós nessa era,
um trato de Deus conosco na era vindoura, no milênio, os que entrarem no reino, porque não todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor entra no reino, e com os que não entrarem vai ter um tratamento numa disciplina na era vindoura, que isso depois a gente comenta, mas não é o ponto de hoje. Hoje, se a gente é fiel no pouco, no nosso sacerdócio real, a gente vai entender que lá só haverá sacerdotes e reis na era vindoura. Por isso é que estamos sendo treinados nessa era atual, que é a era da graça, para poder ser capacitados exercendo parcialmente aqui o que será totalmente exercido lá. Hoje, nós vemos em parte vemos, em parte profetizamos. Experimentamos os poderes da era vindoura numa medida limitada. Você pode falar, não, o poder do Espírito Santo é ilimitado. Certíssimo, eu concordo contigo. Mas vai ressuscitar mortos. Quantos mortos você ressuscitou? Vai nos velórios e tenta orar por todos os mortos. Você só vai poder dar por fora a mesma medida que você tem por dentro. E esse poder se desenvolve. E essa era não alcança para você desenvolver todo o poder. Então, na era vindoura, vai ser uma era de poder glorioso. Tanto assim que o autor dos Hebreus disse que nós experimentamos os poderes da era vindoura nessa era. Paralítico, cego, vendo, morto, ressuscitando. Isso é apenas uma raspadinha do que vai ser a era vindoura. O milênio vai ser a restauração de todas as coisas. Você vai entrar no poder de Deus em um prostíbulo e vai falar, haja luz, e tudo vai ser transformado no poder da palavra. Isso é real. Só que se a gente não começa a experimentar esses poderes hoje, sendo treinados como sacerdotes, que vão transicionar para reis, hoje somos sacerdotes por fora, rei por dentro. Na era vindoura, essa natureza de rei vai ser coroada no tribunal de Cristo com as coroas, que são os galardões para os que foram fiéis no pouco. E essa transição vai se dar juntamente com a noiva que sobe. 5 virgens ficam, 5 sobem. Cuidado. Vamos lá, então. Só para terminar. Estamos sendo capacitados. Tenha uma mentalidade de treinamento. Não se trata de você, se trata de Cristo. Você está sendo treinado. E aí sim faz sentido o versículo que a gente leu no começo. E para o nosso Deus, Cristo, para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu vou cortar por aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo, assim como Cristo é a plenitude de Deus, e fica para o sábado que vem a melhor oferta que um sacerdote do novo pacto pode dar. Porque o sacerdote tem que oferecer sacrifícios espirituais. Está aqui, ó. Sacrifícios espirituais. Mas eu já vou comentar com vocês como que é por meio de Cristo, como que é a oferta que um sacerdote no novo pacto faz. Tá bom? Gente, eu vou parar por aqui de gravar.